de professor, a mãe enfermeira, teve um amigo, tinha contato com um amigo que o pai era empresário, e ele pôde enxergar a vida por essas duas óticas, os pais dele trabalhando no modelo tradicional, e esse pai do amigo trabalhando de forma empresário, focado em construir riqueza, e logo cedo ele começou a ter esses princípios de construção de riqueza com esse pai desse amigo, e aí ele começou a tomar decisões na vida dele até o momento onde ele também, de fato, decidiu trilhar esse caminho. Hoje, o homem é uma referência mundial, tá? Ele é uma referência mundial hoje, tem 31 livros escritos, mais de 20 anos escrevendo aí best-sellers aí, livros que estão no topo de vendas quando você pensa em empreendedorismo, quando você pensa em educação financeira. O livro mais famoso dele é esse aqui, o primeiro, né? Esse aqui, ó, Pai Rico e Pai Pobre. É aqui onde você começa realmente entender o que ele quer te explicar sobre esse jogo de dinheiro, essa mentalidade diferente sobre riqueza. Hoje ele tem várias empresas de minério, ouro. Hoje ele tem mais de 4 mil hoje casas, apartamentos, onde ele vive de renda. E na atualidade, olha isso, na atualidade ele fala que faz mais de 2 milhões de dólares sem pagar 1% de imposto, de forma totalmente legal e de forma totalmente acobertado pela justiça. É isso que ele nos ensina. Como você ser empresário, por que você ser empresário, por que você focar na sua liberdade. E aos 47 anos de idade, ele já era livre, tá? Livre total de tempo, espaço e financeiro. E o foco dele hoje, ele fala exatamente isso, que é nos ensinar como ser livre também, nos ensinar como a gente construir, de fato, riqueza. Uma riqueza genuína, não só no dinheiro, mas também aqui na mentalidade e também ter uma vida próspera. Quer falar, meu amigão? O que é importante, né? A riqueza maior que a do dinheiro, que é a riqueza da liberdade, que é a riqueza da geral da vida. E antes de você iniciar, Robertinho, só queria lembrar a todo mundo que esse evento está sendo gravado, ele está ficando salvo no canal do YouTube do Jupiara Menezes. Hoje nós vamos direto ao assunto, nós passamos já por 6 capítulos, né, Robertinho? Exato. Um capítulo melhor que o outro. Já existe um link do Telegram que vai ser colocado aí no chat, gente. E é bacana esse Telegram, porque o Telegram ele está em audiobook desse livro. Então, cada capítulo tem seu próprio áudio. Ou seja, áudio de 8 minutos, 10 minutos, que você está indo para o trabalho, você está no ônibus, você está correndo, você está na academia, você está no trânsito, você está escutando para alimentar sua mente com um dos homens mais respeitados do mundo. O Robertinho não falou isso, mas eu gosto de falar. Uma característica do Kiyosaki, Robertinho, é que ele é referência nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, todos os países de primeiro mundo. E os livros dele são abordados em faculdades e colégios aqui nos Estados Unidos. Perfeito. Ao nível do cara. E ontem, a gente falou da parceria que ele fez com Donald Trump. Eles passaram meses e meses e meses vendo vários negócios e eles chegaram à conclusão que existe um negócio viável para qualquer pessoa fazer. Não é isso, pai? Perfeito. Gente, e esse livro aqui, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte foi a que a gente já viu, que era assuma o controle do seu futuro. Falamos no capítulo 1, as regras mudaram. Capítulo 2, o lado positivo. Capítulo 3, onde você vive. Capítulo 4, seus valores financeiros essenciais. Capítulo 5, a mente do empreendedor. Capítulo 6 agora, 6 o último, é hora de assumir o controle. E agora, nós iremos entrar no ativo. Por quê? Agora a resposta é, por que esse negócio é um negócio do século XXI? Tá bom? Vamos lá. Gente, capítulo 7, minha experiência. Ele já começa falando assim, vou ler aqui só para você entender isso. Nunca tive, de fato, no negócio de marketing de rede. Isso é Robert Kiyosaki falando. Não sou um distribuidor, nem proprietário de uma empresa de marketing de rede. Não tenho interesse financeiro em qualquer empresa desse tipo. E não promovo qualquer empresa específica. Mas tenho estado no negócio há anos como defensor do marketing de rede. E nesse capítulo, quero explicar o porquê. Ele fala exatamente o seguinte. Por que
Porque as pessoas questionam ele. Por que, Robert Kiyosaki? Se você não construiu sua fortuna dentro da indústria do marketing de rede, por que se você não tem uma empresa de marketing de rede, você define tanto o marketing de rede? E aí ele fala mais para frente que exatamente pelo fato dele não ter construído a fortuna dele dentro da empresa de marketing de rede, ele pôde pesquisar e ser totalmente imparcial. Quando ele pesquisou esse modelo de negócio, ele não estava pesquisando um negócio, porque eu quero fazer uma renda, não. Eu vou comparar com os meus modelos de negócio que já funcionam, e eu quero ver se isso realmente é o que dizem. E olha isso, a primeira vez que ele teve contato com uma empresa de marketing de rede ocorreu em 1975. E ele falou o seguinte, foi um amigo que convidou ele para uma reunião, e aí ele falou que já achou estranho, porque uma reunião empresarial numa casa, ele já disse que não começou a entender muito aquilo, e lá o rapaz passou 3 horas apresentando os conceitos de alavancagem, de assumir o controle financeiro, e tudo aquilo ele falou que analisou, e no final o amigo dele perguntou assim, e aí, Roberto Kiyosaki, o que você achou? Ele disse, cara, eu achei incrível, quase tudo. Mas, naquele momento, ele falou que estava envolvido em um negócio próprio, que estava focado naquilo, e ele falou assim, é muito bom, mas por que eu vou deixar de construir para mim, para construir um negócio com alguém? E ele fala que, naquele momento, ele não entendia o que era marketing de rede. Quer falar alguma coisa, Jupera? Não, pode continuar. E aí ele fala que, naquele momento, ele não conseguia entender o que era marketing de rede. Ele fala o seguinte, olha, eu já estava completamente envolvido no processo de uma construção de um negócio. Por que precisaria construir um negócio com outras pessoas? Além disso, tipo assim, com desdém, é marketing de rede. Ele não entendia esse conceito. Eu realmente não tinha a menor ideia do que isso significava, mas achava que sabia e estava certo do que aquilo não tinha nenhum valor para mim. Para mim já vai a primeira lição aqui, tá, gente? Para mim já vai a primeira lição aqui. A grande maioria, talvez hoje, 99,9% das pessoas não entende o que é marketing de rede. Inclusive quem está dentro do negócio. Exatamente. Imagina isso, eu vou pegar quem está de fora, que não ganha um tostão, que não consegue ter treinamentos, eles não conseguem entender isso. E você vai entender aqui no capítulo do livro, olha isso, Jupiara, quando a ficha girou para Robert Kiyosaki, passaram-se 20 anos. 20 anos para um cara que já tinha construído fortuna, entender a dinâmica, entender a dimensão do que de fato é o marketing de rede. E aí ele fala o seguinte, que o tempo passou, tá? O tempo passou e até o momento, passou a primeira década, passou a segunda década, o negócio dele fechou, quebrou, abriu outros negócios, aí onde ele fala, abertura da mente. Ele fala o seguinte, ao longo dos anos, minha mente começou a se abrir. Aquele negócio, incrivelmente bem sucedido, fracassou alguns anos após o seu início. Foi a primeira experiência humilhante, porém muito positiva. Porque me fez observar o mundo com mais cuidado. Passei a refletir mais sobre as coisas que o meu pai rico me ensinou e minha perspectiva se ampliou. Não demorou muito para que eu construísse negócio de sucesso e depois outros e outros. E ao contrário daquele primeiro, esses outros não fracassaram. Acabei percebendo que, embora o sucesso pessoal seja gratificante, é muito mais gratificante quando você pode ajudar outros a criar sucesso também. E aí ele fala que 15 anos se passaram, Jupiara, 15 anos se passaram. Em 1990, ele, encontrei por acaso com um amigo chamado Bill, que era um aposentado olha essa palavrinha, multimilionário. Começamos a conversar e eis que Bill me disse que estava envolvido com a construção de um negócio de marketing de rede. Bill é um cara sagaz, muito experiente. Eu sabia que ele havia concluído um projeto comercial e imobiliário no valor de mais de $1 bilhão. Perguntei por que diabos ele está envolvido com marketing de rede. Durante anos, ele me respondeu, as pessoas têm me pedido dicas sobre investimentos imobiliários.
elas querem saber se podem investir comigo, mas não podem, porque a maioria não tem 50 a 100 mil dólares necessário para entrar no meu nível de investimento. Aí ele fala, na verdade, muitas não têm absolutamente dinheiro nenhum. Algumas estão apenas a 2 contra-cheques distante da falência. Assim, elas procuram um negócio barato, coisas que não precisam de dinheiro de entrada e que, muitas vezes, são investimentos ruins. Com o marketing de rede, posso realmente ajudar essas pessoas a conseguir a quantia necessária para fazer alguns investimentos sérios. Quanto mais pessoas ajudam a fazer isso, mais investidores eu tenho. E aí ele fala o seguinte, para fechar isso aqui. Além disso, acrescentou-se, realmente amo trabalhar com pessoas que estão ansiosas para poder... Pessoas ansiosas por aprender a crescer. Aprender e a crescer. É uma chatice trabalhar com pessoas que pensam que já sabem de tudo, que é o mais comum, que é o que mais tem, muitas vezes, acontecendo no meu ramo de negócio imobiliário. As pessoas com quem trabalho no marketing de rede são genuinamente entusiasmadas com novas ideias. E ele fala que, então, ele decidiu, em 1994, Robert Kiyosaki, não ouvir mais, sabe, opinião das pessoas. Ele decidiu mergulhar fundo nisso. E foi quando ele decidiu realmente estudar, analisar. Ele fala, em 1994, comecei a pesquisar a indústria sério. Fui a cada apresentação, ouvindo atentamente cada palavra, estudei a literatura, olhei os registros de cada empresa, examinando-a cuidadosamente, com o mesmo zelo que dedico a qualquer um dos meus empreendimentos em quem penso em investir. Até mesmo me juntava com algumas das empresas quando gostava do que havia visto, apenas para aprender mais sobre elas e ver como seria a experiência do lado interno da situação. Eventualmente... Robertinho. Oi. É isso aí. Galera, se vocês observarem nesse capítulo, ele fala que ele foi preconceituoso. Exato. Logo lá, 20 anos atrás, como a maioria de nós já fomos. Depois, ele começou a ouvir muita gente negativa falar sobre o assunto. Exato. Mas foi 20 anos depois que ele teve uma experiência com um amigo dele bilionário, porque isso pesa muito, tá, irmão? O que acontece é o seguinte, cara. Tudo é a postura de quem apresenta esse negócio. Perfeito. Importa a situação que você está hoje, mas se você se envolve nesse negócio, a primeira coisa que você tem que entender é que você está se envolvendo num negócio absurdamente maravilhoso. Você vai ver os próximas pessoas formadoras de opinião do planeta falando sobre isso. Então, você precisa ter postura. Quando você for falar com as pessoas, você precisa ter postura, você precisa saber o que você tem na mão. Número 2, quando você vai falar com alguém, você precisa observar que aquelas pessoas com quem você está falando, elas estão num dos 4 quadrantes. Ou ela tem mentalidade de empregado, ou ela tem mentalidade de autônomo, ou ela tem mentalidade de dono de investidor. Normalmente, quando você fala com uma pessoa que é empregada, que passou a vida toda ouvindo, você precisa estudar, se formar, arranjar um bom emprego para se aposentar, e quando você vem com o negócio do lado direito, que é um negócio do marketing de rede, ela não consegue enxergar. Mesmo que você explique com calma, mesmo que ela... E ela não está dizendo não, simplesmente porque ela é alguma pessoa idiota. Não é nada disso. Não. Que a cabeça dela não consegue entrar aquelas informações que estão passando. É um novo paradigma, né? É uma quebra de paradigma. Muito bem colocado, Albertini. Essa é a palavra. Você precisa quebrar o paradigma. Aí que entra a importância, você como empresário nesse segmento, você se profissionalizar, principalmente em conhecer pessoas. Saber com quem você está falando, a forma como você vai atingir. Porque o Robert Kiyosaki só foi dar atenção, meus amigos, quando ele encontrou um cara bilionário. Quando ele encontrou um cara muito mais rico que ele disse, ei, peraí, cara, eu estou fazendo esse negócio.
Eu fui analisar, eu verifiquei, esse negócio é bom. O que é que o Kiyosaki fez? Baixou a bolinha, ou, como a maioria das pessoas fazem, e foi pesquisar para ter a própria informação sobre o assunto. Pois não, Robertinho? É o que a gente fala, né? Ele saiu do campo da teoria, vamos agora praticar, vamos ver na prática como funciona. Porque acontece muito isso no marketing de rede. Quando a gente vai apresentar, ou para qualquer pessoa nova que está aqui, ela vem com experiências negativas de outras pessoas, um vizinho que fez de qualquer jeito, uma vizinha. Ela nunca parou, na realidade, para estudar sobre a profissão. Exatamente. Sabe, fazer assim, cara, não, eu estou decidindo, eu estou vendo aqui com os meus olhos e isso aqui realmente acontece. Exatamente. E aí o seguinte, olha o que ele fala. Eventualmente conheci alguns líderes dessas empresas e fiquei surpreso ao descobrir que eles estavam entre as pessoas, olha isso, mais inteligentes, simpáticas, éticas e honestas, espiritualizadas e profissionais que eu havia conhecido em todos os meus anos de atividades. Cara, sabe o que eu fico imaginando, Gilberto? Vê só. Imagina o know-how que esse cara já tinha. Imagina o ciclo de network que ele já tinha. Aí, para ele abrir a boca, porque para mim, isso é o diferencial hoje que você precisa entender de Robert Kiyosaki. Ele não tem nenhum interesse comercial que você entre no marketing de rede. É isso que precisa ser entendido, Jupiara. Porque se ele fosse dono de uma empresa, dizer, não, é porque ele é dono de uma empresa. Não, se ele tivesse ficado milionário como empresa, dizer, não, ele fala isso porque ele está defendendo o peixe dele. Não é. Simplesmente é a maior ferramenta que ele aponta para qualquer pessoa hoje que queira construir fortuna, liberdade, usar e explorar é o marketing de rede. E ele fala, foram as pessoas mais inteligentes, mais simpáticas, mais espiritualizadas e honestas que eu já tive o contato dentro de todos os meus anos de experiência nesse universo. Olha isso, quando tropecei no conceito, naquela primeira reunião, não, deixa eu botar aqui, desculpa. Aí falou honesto, espiritualizadas e profissionais, que havia conhecido em todos os meus anos de atividades. Uma vez que eu superara meu próprio preconceito, ou seja, ele assume, ele não entrou porque teve preconceito. E o que é preconceito, gente? Gente, preconceito é uma ideia pré-concebida de algo. Antes de você entender sobre aquilo, você já cria uma ideia daquilo. Antes de alguém tentar te explicar, tu já sei o que é. Já sei o que é. Não, quero não serve para mim não. Encontrar a pessoas que eu respeitava e com quem me relacionava. Vi que havia encontrado a essência daquela indústria e fiquei chocado com o que descobri. Quando tropecei no conceito, naquela minha primeira reunião de oportunidade, em 1975, minha mente estava bem fechada à ideia. Então, cerca de 20 anos mais tarde, minha opinião havia mudado completamente. Por quê? Aí ele fala, por que você recomenda as pessoas marketing de rede como forma de construir riqueza se você não enriqueceu dessa maneira? Ele fala, na verdade, é exatamente por isso. É porque não ganhei minha renda, minha fortuna através do marketing de rede, que posso ser um pouco mais objetivo sobre a indústria. Passei a apreciar esse tipo de empresa como alguém de fora. E só depois que eu havia construído minha própria riqueza, estabelecido minha liberdade financeira. Olha o que ele fala. Em suma, Robert Kiyosaki falando isso. Em suma, se eu tivesse de fazer tudo novamente hoje e começar do zero, em vez de construir um negócio no estilo antigo, começaria construindo uma empresa de marketing de rede. Robert Kiyosaki falando. Quer falar, meu amigão? Não, só tenho que ouvir, tem que falar nada não, vamos ouvir o homem falar. E aí agora ele vai entrar em outra parte. Aí ele fala, tá bem, eu disse que nunca me envolvi, então deixa eu chamar uma pessoa aqui que já tem perto de 40 anos de experiência nessa indústria, que ele fala, o nome dele aqui é o seguinte, ó, lendário Mies van der Rohe, não sei inglês, tá, gente? Essa é uma das razões pela quais admiro a sua abordagem no marketing de rede.
ele traz essa paixão pelo design prático e construção funcional a esse negócio. Olha isso. Ele é um homem, em outras palavras, que aprecia o valor da construção de estruturas que duram. Eu achei incrível isso aqui, Jupiara. Ele é um homem, ele é um arquiteto. Ele é o tipo de homem que admira aqueles tipos de estruturas que você constrói e que duram vários anos. Por isso que ele é apaixonado por marketing de rede. E ele fala o seguinte: John traz a essas páginas seus quase 40 anos de experiências com marketing de rede. Ele administra a própria companhia e já ocupou várias posições executivas diferentes em outras, incluindo um mandato de 15 anos em uma das maiores e mais respeitadas empresas da indústria, e como vice-presidente regional, e depois como vice-presidente de estratégia de venda, de treinamento e desenvolvimento pessoal. E ele fala aqui que ele já ganhou vários prêmios, Círculo da Honra, Direct Selling News, várias premiações como homem de destaque nesse mercado, na indústria. Aí, vamos lá, ele faz um diálogo, tem um diálogo entre os dois. Eu vou perguntar para você, Jupiara, aí você responde, tá bom? Eu sou Robert Kiyosaki, você é John. Vamos lá. Robert Kiyosaki fala o seguinte: John, para aqueles leitores que talvez ainda não saibam o que é exatamente marketing de rede e o que o faz funcionar. Marketing de rede tem existido de formas diversas desde o meado do século passado. A ideia básica, presta atenção na ideia. O que é marketing de rede? Presta atenção na ideia, como ela é simples. É muito simples. Em vez da empresa gastar toneladas de dinheiro em todos os tipos de agências e canais de comercialização para promover os seus produtos e serviços, por que não pagar aos fãs desses produtos para que façam a propaganda deles? É exatamente isso que uma empresa de marketing faz. Olha isso. Ela devolve uma parte de cada centavo recebido de vendas para os seus representantes dependentes, que normalmente também são os consumidores mais comprometidos e entusiasmados com seus produtos. Resumindo, galera, para quem é novo aqui, uma empresa fabrica um produto, coloca direto na mão do consumidor. Eu vou lá, vamos supor, gente, vocês estão vendo um cenário diferente porque eu estou conhecendo a primeira cidade dos Estados Unidos. Isso é liberdade, gente. Santo Agostinho. Fica aqui na Flórida. Então, eu estou num hotel de 1888. Luiz, tu que gosta dessas viagens, você precisa vir conhecer Santo Agostinho. Não sei se você já conhece, mas se não conhece, coloque na sua programação, meu irmão. Você vai adorar. Eu estou num hotel antigo aqui, de madeira, de 1888. Vim passar a noite com a minha esposa. São 2 horas de casa e eu vim conhecer. Mas vamos lá. Então, imagina, você conhece um produto. Imagina que você gosta da Coca-Cola. Coca-Cola. Como é que você comprou a Coca-Cola? Você viu propaganda na televisão, você foi lá no supermercado e comprou a Coca-Cola. Ok? Agora, imagina que a Coca-Cola não tivesse feito propaganda na televisão. Algum amigo tivesse dito para você comprar Coca-Cola direto da fábrica. Ela compra direto da fábrica aquela Coca-Cola, ela gosta e ela fala para as pessoas sobre aquela Coca-Cola. É isso que acontece. Aí ele fala o seguinte agora: Robert Kiyosaki, deixe-me ser o advogado do diabo por um momento. Como é que isso pode funcionar realmente? Quer dizer, um monte de pessoas comuns que não são vendedoras qualificadas pode realmente competir e gerar um nível significativo de vendas? John. Na verdade, aí resiste a beleza disso tudo. Como todo profissional de marketing de rede, todo profissional de marketing e produtor de Hollywood e gigantes corporativos sabem, a forma mais poderosa de promoção do mundo é o boca a boca. É por isso que os comerciais de televisão gastam milhões para contratar atores que falam
com a sua mãe, com o seu cônjuge, com o seu melhor amigo e seus filhos. Eles estão imitando a propaganda boca a boca. No marketing de rede, usamos a coisa real. O poder verdadeiro do modelo, aqui você, Robert, chama de alavancagem, é que, como representante, não recebe as comissões somente pelos produtos utilizados pelas pessoas que você indica para a empresa, mas muitas vezes sobre produtos comprados pelas pessoas que elas indicam direto ou indiretamente, o que pode realmente adicionar muito aos seus resultados. Então, isso funciona? Você sabe a resposta para isso. Venda direta, olha só se funciona. Venda direta e marketing de rede hoje representam... Isso, ele escreveu esse livro, gente, há uns 12 anos atrás. Não é isso? Mais ou menos 12 anos. O marketing de rede naquela época representava 110 bilhões em vendas anuais no mundo. É do tamanho da Nova Zelândia, do Paquistão, da Filipinas. Você precisa entender que existe uma diferença de marketing de rede para venda direta. Venda direta é o segmento, marketing de rede é um modelo. Ou seja, a venda direta inclui a venda porta a porta, como a Natura, como a Avon, como outras empresas. E o multinível são outros tipos de empresa. Ok? Uma das razões para que as vendas totais do marketing de rede continuem a crescer é que é um sistema verdadeiro do ganha-ganha. A empresa obtém um incrível nível de penetração no mercado e percepção do cliente, que seria muito difícil e muito caro conseguir com marketing tradicional. Gente, vocês têm noção de quanto uma empresa gasta de propaganda com televisão e com rádio para anunciar seu produto? Quase 20% do seu faturamento, cara. Quase 20% no mínimo do seu faturamento. Quanto ela gasta com empregado? Uma maior despesas lá na pizzaria, Luiz, da minha receita da pizzaria, quase 30% ia só para funcionário. Então, imagina, nós não somos funcionários da Rinode, ou qualquer empresa que você faça negócio. Então, ela não tem o custo do funcionário, ela não tem o custo da propaganda. Olha isso. E ela não tem aquele custo. Quanto custaria para uma empresa colocar o produto dela na ponta da gôndola do supermercado? Passar por todos os atravessadores até chegar lá. Então, todos esses custos caem. É esse ponto que ela quer distribuir com a gente. Bem, Robert, você falou sobre o negócio no quadrante D, como tendo pelo menos 500 funcionários. A parte de rede, você não contrata, você ensina indivíduo, a mesma dinâmica financeira se aplica. No momento que sua rede de representantes independentes passa de ser 300, 400 ou 500, você tem uma organização séria que proporciona renda residual significativa. Gente, fora do comum isso. Pode ir, Robertinho. Então fica muito claro aqui, né, Jupiara? Fica muito clara a real finalidade de uma pessoa que pode se envolver com marketing de rede. Tá dando para ouvir? Congelou aqui para mim. Então, fica clara a real finalidade de uma pessoa que quer se envolver com marketing de rede. Cara, é construção de riqueza, é construção de liberdade, é como você se educar para você construir seu próprio negócio. Para mim, isso fica muito claro. E para fechar aqui, ele fala o seguinte: o que os outros dizem sobre o marketing de rede? Como diz John, é um modelo poderoso porque funciona. E nós não somos os únicos que sabem disso. Tom Peter, o lendário especialista em gestão... E dizem isso, né? Isso. E autor do clássico best-seller, Vencendo a Crise, descreve o marketing de rede como a primeira mudança em marketing verdadeiramente revolucionária, desde o advento do marketing moderno, na Procter Gamble e na Harvard Business School. Há mais de 50 anos. E ele fala de algumas revistas aqui, como Forbes, Fortune, Times, deixa eu ver mais aqui, várias outras revistas aqui, onde eles apresentam isso como um negócio. Está cortando aqui para mim. Está cortando o microfone. Eu acho que é aqui a internet.
15 anos atrás, você não... Olha isso. 15 anos atrás, você não conseguiria nenhuma dessas revistas fizesse qualquer menção a esse tipo de negócio. Hoje, observe só o que uma edição recente da revista Fortune disse sobre o marketing de rede. Atualmente, o marketing de rede é reconhecido por muitos especialistas e empresários de sucesso como um dos modelos de negócio de maior crescimento do mundo. O sonho de um investidor, o segredo mais bem guardado do mundo dos negócios, é uma indústria com crescimento atual constante, fluxo de caixa saudável, alto retorno sobre o capital investido e perspectiva de expansão global a longo prazo. E aqui, eu deixo você finalizar sobre esses dois nomes, esses nomes aqui, Jupiara. Que ele fala sobre... Deixa para você. Olha só, galera. Warren Buffett. Vocês sabem quem é Warren Buffett? Até há pouco tempo era o mais rico do mundo, gente. Warren Buffett. Richard Branson. Eu não sei quem é Richard Branson. Não poderiam ser mais diferentes de Buffett. O que eles fizeram? Branson, piloto... O Warren Buffett tem uma característica, não sei se vocês sabem disso. O Warren Buffett, até um dia desse, ele era o mais rico do mundo. Ele mora na mesma casa, quando ele era solteiro, quando ele casou, que ele era quebrado. Ele dirige a picape velha dele, Luiz. Ele é um dos maiores acionistas da Boeing, mas ele não tem aviãozinho em particular. Ele anda de avião de linha. Ele é um cara que você encontra na cidade, na fila do supermercado, da cidade dele aqui, e até um dia desse era o mais rico do mundo. Ele é muito simples, a história dele é uma história incrível. Se você puder pegar o livro da biografia do Warren Buffett, você vai ver o que é ser humilde. Porque ele assim como o dono do Walmart, o Sam Walton, eles têm a mesma filosofia. Sabe o que eles falam, gente? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que é difícil entender quando a gente não tem o dinheiro, mas o Robertini falou sobre o QS, o coeficiente espiritual. Esses caras, eles têm tanto, que eles conseguiram vencer a maior barreira nossa. Quando a gente não tem dinheiro, a gente passa o dia pensando na porcaria do dinheiro. É verdade ou não é, gente? Quando você não... Como é que eu vou pagar a minha conta? A minha conta venceu, minha empresa quebrou, eu estou devendo o carro, eu tenho que pagar o colégio do meu filho. Isso é o dia todo. Tu não pensa em outra coisa. Tu não pensa em fazer uma ação, tu não pensa em viajar para o Nordeste para fazer uma ação com umas crianças carentes, tu não pensa. E não é porque tu é mau, é porque tu não tem espaço para isso. Então, quando você passa dessa fase do dinheiro, que a maioria desses homens passam, eles começam a viver uma outra fase. E eles dizem o seguinte: o meu negócio não é ganhar dinheiro. O meu negócio é ajudar as pessoas a serem felizes. E o Branson, pilota o próprio avião, vive na própria ilha situada nas Ilhas Britânicas, Virgens Britânicas. Mas esses dois têm três coisas em comuns. Ambos são bilionários, ambos são homens extremamente práticos e ambos já foram donos de empresas de marketing de rede. A pergunta que eu te faço: o que um Warren Buffett da vida ia botar o dinheiro dele no negócio de marketing de rede? Todos os negócios quase do mundo, o Warren Buffett é sócio. Coca-Cola, Boeing, Toyota. Pensa aí no negócio. O Warren Buffett faz parte. O Warren Buffett, ele doou, fora o investimento que ele tem em ações, tá? Ele é um dos caras do mundo que mais tem ganho de capital em ações, porque é um dos caras que mais investe. Fora tudo isso, ele doou para a instituição do Bill Gates 35 bilhões de dólares, Robertinho. Antes do ano de 2000, 2000 e pouco. Sabe o que aconteceu? Ele já recuperou tudo de novo. Tudo que ele doou, ele já recuperou. Então, o que um homem desse ia estar fazendo no marketing de rede? Olha isso. E isso lhe diz uma coisa. Crit Group, Jockey, L'Oréal, Mar, Hamilton, Unilever. Adivinha o que elas todas têm em comum? Todas puseram um pé nas águas do marketing de rede. Em alguns casos, entraram até o quadril, até os quadris. Hoje, o marketing de rede é reconhecido por muitos especialistas e homens de negócios
bem-sucedidos como modelo, como um dos modelos de negócio que mais cresce no mundo. Quero finalizar aqui hoje, gente. Eu estou no hotel fazendo barulho, já vieram até bater aqui na porta, que é um hotel de madeira, então imagina. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo isso aconteceu antes do século XXI realmente ter iniciado. O século XXI começou em 2000, 20 anos atrás, mas foi preciso uma pandemia chegar para escancarar as mudanças que a gente está passando. Ontem, no Jornal Nacional, você viu duas coisas que dificilmente eu iria ver, tá? Eu pensei que eu não iria ver. A Ford saindo do Brasil, Banco do Brasil com um programa de demissão voluntária. Sabe o que vai acontecer com essa maioria das pessoas, Cleiton, do Banco do Brasil que vão entrar na demissão voluntária, meu amigo? Eles vão pegar o dinheiro e eles vão abrir um negócio para eles, com a mentalidade do quadrante esquerdo, sem preparo nenhum. A maioria, 60% nós vimos ontem, em um ano, vai estar fechado. Enquanto que aqui no marketing de rede, você faz um investimento muito pequeno, você tem um risco muito baixo e você pode ter resultados de alavancagem. O grande problema de 99% das pessoas que estão dentro do marketing de rede e fora é que a gente não conhece o que tem na mão ainda. Nós não conhecemos. No dia que isso se tornar um negócio comum, como hoje são as franquias, como hoje são outros negócios, nós iremos poder desfrutar de resultados muito interessantes. Por isso que você que está aqui hoje, que você está querendo ou já faz o marketing de rede, você precisa cada dia se educar mais, se especializar mais, ler sobre pessoas, conhecer sobre como funciona a mente das pessoas, ter habilidade para saber ter paciência, para levar as pessoas do quadrante do lado esquerdo para o quadrante do lado direito. O maior erro nosso, Robertinho, eu estava lendo naquele livro que tu me indicou, né, do Randy Cage, é querer empurrar a goela abaixo dos outros um combo e um kit. Esse é o maior erro do distribuidor, esse é o maior erro da empresa, de qualquer empresa que fique tentando empurrar isso goela abaixo. A decisão de alguém fazer marketing de rede tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Não, eu sou um cara persuasivo, eu sou um cara que vende geladeira para esquimó. Cara, eu acho que não tem maior ofensa para mim quando alguém diz para mim isso. Espero que tenha uma conversa de quem vende geladeira para esquimó. Eu digo, velho, eu não quero convencer ninguém de nada. É um erro você convencer alguém. Sabe por quê? Porque fui eu que convenci, não foi ele que se convenceu. Porque se ele se convencer através de informação, ele não sai e ele cresce. Se eu convenço ele com artimanhas, não, divide aí de 50 vezes, a gente vai dar um jeito, entra. Essa pessoa sai, porque ela não sabe nem o que ela está fazendo aqui dentro. E a gente não precisa disso, gente. O marketing de rede não precisa disso. Mas o fulano de tal que tem um PIN, esquece PIN. Esquece PIN. Vai estudar, vai ler sobre o teu negócio. Esquece PIN. Porque não é porque o cara tem PIN que ele sabe o que está falando. Acredita no que eu estou te falando. Vai estudar, vai te informar, vai ler mais sobre esse livro, vai ler outro livro do Kiyosaki sobre marketing de rede, a Escola de Negócios. Vai ler sobre Escola de Negócios, vai ler livros de literatura, como ele fez. Entende o que esse negócio tem de poder para mudar a tua vida, da tua família e das próximas gerações. Não tente enfiar a goela abaixo dos outros, kit combo de empresa de marketing de rede. Mas sim, seja o melhor educador que você puder ser. Se dedique tempo, energia para educar as pessoas. Eu acabei de vir do Museu de Cera. O Galileu diz o seguinte, acho que foi o Galileu que disse isso. Nós não temos o poder de educar as pessoas, de transformar as pessoas, mas nós temos o poder de dar informação para elas quererem se transformar. Esse é o nosso poder. É isso que a gente está fazendo aqui, eu e o Robertinho, dedicando o nosso tempo. Acabei de vir correndo de um restaurante para poder estar aqui nessa sala, porque eu tenho esse compromisso de passar essa informação para vocês. Poderia estar lá, Robertinho, tomando meu vinho, mas existem pessoas que precisam de informação.
Esse é o nosso papel. Sair para a rua, apresentar plano, apresentar essa oportunidade, mas sabendo que não somos nós que temos que enfiar a goela abaixo dos outros, convencer os outros. Ela tem que tomar a decisão porque ela entendeu o que ela tem na mão dela, porque ela entendeu o poder desse negócio, porque ela acredita que isso pode mudar a vida dela. Essa é a minha mensagem final. Obrigado. Perfeito, meu querido. Gente, acho que o primeiro passo para tudo aí é entender o preconceito, né? Você precisa entender que existe esse preconceito. E esse preconceito ele só vai ser vencido quando a gente educar, informar as pessoas. É isso que o Jupiara falou, a gente precisa... O consultor, o profissional, ele não convence, ele educa, ele informa. E quando a gente começa a estudar isso aqui, a gente vê o quanto isso aqui é lindo, o quanto isso aqui, muitas pessoas vai se transformar de fato quando ele começar a entender e mergulhar nesse universo. No mais, eu acredito que a mensagem hoje foi passada. Quero falar que você está muito bonito, tá? Você está muito elegante hoje, olha, muito elegante, parabéns, tá? Parabéns. Aproveita a sua viagem aí, irmão, você merece, você é um cara ímpar, tá? Você encabeçou isso aqui simplesmente pelo fato de contribuir com essa indústria, com a humanidade em si, né? A gente acredita nisso, que a gente mudar uma pessoa, a gente muda o mundo, e a gente tá junto nessa, tá bom? Parabéns a todo mundo. Amanhã começa a brincadeira, Jupiara. Não é sobre renda, olha o que ele fala. Quando as pessoas querem entrar no negócio, ela primeiro pergunta, eu vou ganhar quanto? Ele fala, já é a mentalidade errada. Não é sobre renda, é sobre os ativos que a geram. A gente vai falar amanhã sobre construção de ativo. Essa é a palavra mágica para a liberdade financeira. Tamo junto. Construção de ativo. Gente, boa noite. Vai lá no meu Instagram e vê os stories da cidade que eu tô para você ver como é lindo isso aqui. A primeira cidade dos Estados Unidos. Você vai gostar de ver. Tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Hermes, um abraço. Cleiton, um abraço. Cristiane, Luiz Cunha. Aquele abraço. Que Deus abençoe vocês. Tamo juntos. Tamo junto.